Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1068. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Palmeiras e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Segundo jogo Cuiabá e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá como mandante, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bahia como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Terceiro jogo Vasco da Gama e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama como mandante, a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Cruzeiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Quarto jogo Ituano e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ituano como mandante, a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Juventude como visitante, nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Quinto jogo Tombense e Sampaio Corrêa pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense como mandante, a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Sampaio Corrêa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Sexto jogo Atlético Mineiro e Corinthians pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Sétimo jogo Coritiba e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante, a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o América Mineiro como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Oitavo jogo Botafogo da Paraíba e Brusque pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo da Paraíba como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Brusque como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo Santos e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santos como mandante, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Goiás como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Décimo jogo Fluminense e Internacional pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o Internacional como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. 11º jogo Bragantino e São Paulo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o São Paulo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo Fortaleza e Atlético Paranaense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Atlético Paranaense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 empate e 4 derrotas. 13º jogo Grêmio e Botafogo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Grêmio como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Botafogo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
14º jogo Figueirense CSA pela Série C. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Figueirense como mandante, a equipe teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já o CSA como visitante, nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e uma derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.